caros amigos, caras amigas que nos acompanham no canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. A catequese evangélica desta quarta-feira, 32ª semana do Tempo Comum, apresenta para nossa oração a cura de 10 leprosos, narrada em Lucas 17, de 11 a 19. O tema de fundo é a gratidão, explicitado no final da cena, quando no versículo 16 o evangelista observa que apenas um dos beneficiados voltou para agradecer a Jesus. Não é a palavra grega que Lucas usou, é a palavra eucariston, agradecendo, dando graças, da mesma raiz da palavra Eucaristia. No versículo 18, Jesus diz que o homem curado deu graças a Deus. A palavra agora é glória. E fica bem claro que o destinatário do agradecimento não é Jesus, e sim Deus. Vem-nos à mente Mateus 5,16, onde Jesus ensina: brilhe a luz de vocês diante das pessoas, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui está um primeiro elemento da gratidão no discipulado do reino. Fazer o bem à espera de agradecimento para inflar o nosso ego torna-se uma atitude indigna de quem se considera discípulo e discípula de Jesus de Nazaré, pois o autêntico bem, desdobramento do nosso compromisso batismal, decorre de corações generosos, que não são movidos por louvores ou por bajulações. As pessoas generosas dispensam os agradecimentos, deixando-os inteiramente para Deus. Fazem tudo para a maior glória de Deus e continuarão a fazer o bem, inclusive a quem não se lembra de agradecer. Quem se dispõe a fazer o bem se defronta com pessoas de todo tipo e não dá para escolher quem Deus colocará em nosso caminho. Por outro lado, torna-se impossível saber o que realmente se passa na cabeça de quem pede ajuda, se será grato ou se será ingrato. Dessa forma, o discípulo e a discípula do reino, de antemão, fazem o bem, destinando a Deus os eventuais gestos de gratidão e não se desanimando com quem é incapaz de agradecer. Recordemos que no ambiente bíblico, os leprosos eram vitimados por doenças de pele que, devido ao risco de contaminação, exigiam que ficassem afastados do convívio social, como aconteceu recentemente na epidemia da Covid-19. Na lepra da Bíblia, nada tem a ver com a hanseníase de nossos tempos, que não havia naquela época. Lepra era qualquer doença de pele transmissível pelo contato, como a micose, a sarna e outras. No longo capítulo 13 do livro do Levítico, dá instruções minuciosas de como proceder com os leprosos. Fala, inclusive, da obrigação de viverem apartados. Já que toda doença era considerada castigo divino, por alguma transgressão, os sacerdotes tinham a função de certificar tanto a contaminação quanto a cura da lepra. Por isso, os leprosos não se aproximaram de Jesus e Jesus, por sua vez, os mandou que se apresentassem aos sacerdotes. Jerusalém estava a mais de 100 quilômetros de distância. E se os doentes se dispuseram a obedecer Jesus, era porque já se sentiam curados, devendo apenas se apresentar aos sacerdotes
no templo da capital e receber a permissão de voltar ao convívio social. Né? A cura da lepra era algo de extrema relevância para aquelas pessoas e merecia profundos agradecimentos. Porém, Jesus lhes fez o bem, tocado pela súplica que lhes foi dirigida. Agiu na total gratuidade, com os olhos fixos no Pai, o único digno de louvor e de gratidão. No entanto, a gratidão veio de onde menos se esperava, como o próprio Jesus observou. Veio de um samaritano, que Jesus chama de estrangeiro, pertencente a um grupo inimigo histórico dos judeus, cujo território Jesus estava atravessando. Pode-se supor que os demais fossem judeus como Jesus, mas o estrangeiro se mostrou grato, enquanto os concidadãos não se deram ao trabalho de reconhecer o bem que receberam de Jesus, que era judeu como eles. Não que fossem necessariamente ingratos, e sim não se deram conta de que lhes cabia agradecer. Com certeza, muitos de nós já fizemos experiência parecida, né, agindo como os 9 furados. E também já fizemos experiência semelhante à de Jesus diante da não gratidão. Podemos nos perguntar qual foi a nossa reação? Na fala de Jesus, no final da cena, pode dar margem para se pensar que estivesse chateado com o não agradecimento dos 9 agraciados. Sugiro pensarmos noutra direção. O Mestre nos ensina a sempre e em tudo sermos gratos a quem nos faz o bem, pois afinal essa é uma forma de dar graças, de dar glórias a Deus. Sugere que não hajamos como os 9 que foram curados. Não, o apóstolo Paulo recomenda na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças por tudo, Eucaristeite, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Tem-se a impressão de que os 9 foram curados fisicamente, mas não foram curados no seu mais íntimo. Daí se terem dados por satisfeitos com a cura do corpo, a ponto de não se sentirem movidos a voltar para agradecer o benfeitor, como fez o samaritano e seu gesto de reconhecimento pelo bem que recebeu da parte de Jesus. Que o Senhor nos dê espírito de gratidão para reconhecermos o bem que Ele nos faz pela intermediação de tantos benfeitores e benfeitoras. E que Deus nos dê generosidade e liberdade para não desanimarmos diante da ingratidão. Boa oração para todos e para todas.